Maria Leora Aruna é estudante de Direito da Universidade de Brasília e ativista travesti. Ela também é escritora e faz parte do coletivo Cor Política. Maria Léo ganhou o concurso da Transliterária com o texto Roxo, a história da minha travestilidade. E assina também a autoria do e-book Nós Trans, Escrevivências de Resistência, da editora Literatrans. Meu corpo também faz ocupações. Meu corpo ocupa-se de um não lugar no mundo, um não lugar na sociedade. Ocupa os limbos identitários, que servem para caber os corpos esquecidos, os corpos subalternos, corpos abjetos, fora do espectro imaginário do desejo e da afetividade. Corpos que estão em constante dissidência à normatividade compulsória. Aqueles corpos que não representam nada além deles mesmos. Corpos repletos de autopertencimento e autorrepresentação, em que a consequência dessa desconhecida liberdade e autonomia de ser é a constante solidão. Porém, nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu acredito que as pessoas trans, elas carecem um pouco de linguagem para que elas possam falar por elas mesmas, né? A gente sempre serve como objeto de pesquisa, né, para as pessoas que ocupam a academia, que são majoritariamente pessoas cisgênero, né, enquanto pessoas trans elas não estão nos nossos espaços de encontro e de diálogo cotidianos, assim, né? Então eu acho que dentro dos espaços culturais a gente consegue produzir algumas linguagens que podem transmitir algumas mensagens que são importantes para a gente, né, enquanto pessoas trans, para que a gente possa explicar a pluralidade da transgeneridade, a pluralidade da travestilidade, né? E que a gente possa explicar também o que é aquele outro que não é a gente, que são essas pessoas cisgênero. Para que a gente possa transmitir uma mensagem de explicar como funciona a organização do mundo para que corpos como os nossos sejam excluídos, por exemplo. Então eu acredito que a produção cultural, seja pelas escritas, seja pelas artes plásticas, pelas cênicas, é uma forma de transmitir um pouco essa mensagem, de causar algumas rupturas e transformações. A Cor Política é uma coletiva LGBT e também um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Ela surgiu na Faculdade de Direito depois de alguns atos homofóbicos que aconteceram lá. E é uma coletiva que se expandiu depois pela Universidade de Brasília até que ela encontrou um lugar nas ruas do Distrito Federal mesmo, né? A cada semestre a gente muda de território, a gente ocupa uma periferia diferente para realizar nossas atividades, contando aí também atividades culturais, né, e rodas de conversa. É uma coletiva que tem diferentes pessoas de diferentes cursos, ela é interdisciplinar, né? Tem pessoas de todas as letrinhas, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans. E é isso, assim, tipo, como projeto de extensão, a gente tenta trabalhar essa ideia de realizar uma troca de saberes entre aquilo que a gente aprende na academia, entre aquilo que a gente constrói academicamente e aquilo também que está nas ruas, né? Como que as relações de gênero, de raça, de sexualidade, elas estão acontecendo nessas cidades. E aí é uma importante troca que a gente realiza entre esses saberes e esses conhecimentos. Muitas pessoas acham que mulheres trans são super gays e que homens trans são super lésbicas, né? Que são tão homossexuais que querem passar para outro gênero, né? E isso é uma mentira. Orientação sexual é diferente de identidade de gênero, né? Orientação sexual é por quem a gente sente aquela atração afetiva, né? Se uma pessoa é um homem e sente atração afetiva somente por homens, ele é gay. Se uma pessoa é mulher, ela sente atração afetiva e sexual só por mulheres, ela é lésbica. Se uma pessoa, dependente do gênero, ela sente atração afetiva e sexual pelos dois gêneros, ela é bissexual, por exemplo. E a identidade de gênero, ela se refere a como a gente se reconhece, a como a gente lida com o nosso corpo, a como a gente organiza as simbologias e os significados sobre masculinidade e feminilidade que existem no mundo, no nosso corpo, e como a gente se percebe subjetivamente também, né? E como a gente constrói materialmente esse corpo. E é isso, assim, é entender que existem mulheres com pênis e que existem homens que têm vagina, né? E que essas pessoas, elas existem na sociedade, elas estão transformando essa sociedade. E isso é identidade de gênero, né? E pensar também que travestis podem ser lésbicas, podem ser heterossexuais, que homens trans podem ser gays e podem ser bissexuais e etc. A importância da visibilidade trans em janeiro, ela aconteceu porque existiram
E ainda existem, infelizmente, diversos casos de transfobia no mundo, sendo o Brasil o campeão deles, segundo os dados da ONG Transgender Europe, que é uma ONG alemã. E é importante essa data para que a gente possa mostrar a visibilidade, como o próprio nome diz, dessas pessoas, né? As pessoas acham que pessoas trans são poucas e que elas estão escondidas e que elas só aparecem, a única representatividade delas é aquela forma que aparece na mídia, representada muitas vezes por homens cisgêneros e de forma caricata, né? E mostrar que a gente é uma multidão, que a gente é plural e que a gente existe de diversas formas e que a gente também nessa data está reivindicando diversos direitos que são negados pra gente, né? Como o direito ao nosso próprio nome, ao uso do banheiro, ao uso pelo acesso a determinados espaços, a despatologização da transexualidade, né? Porque ainda somos considerados pessoas doentes no mundo, né? No mundo inteiro. Isso é um grande problema, assim. Isso vem de alguns discursos dentro da psicologia e da medicina, né? Que, novamente, objetificaram pessoas trans, objetificaram essas subjetividades, essas formas de pertencimento ao próprio corpo, né? E falaram que aquela forma de existir era errada, era falsa e que existe uma forma verdadeira de ser homem e de ser mulher. E por isso vem a patologização dessas pessoas, né? E em cima dessa patologização vem o estigma sobre o que essas pessoas podem ou não fazer na sociedade, como isso repreende quem a gente é, né? E uma das nossas lutas é essa despatologização, assim, a gente conseguir da mesma forma acessar procedimentos cirúrgicos, acessar procedimentos de transformação corporal, porque faz parte da nossa completude corporal, assim, mas tendo acesso a esses processos, não tendo que considerar a gente como pessoas doentes, né? Não tendo que ter isso a priori como uma patologia nossa. Quando a gente fala movimento LGBT, a gente pensa assim, que movimento, né? A gente pode traçar algumas perspectivas assim sobre como o movimento LGBT ele é controlado de certa forma por homens gays, brancos, de classe média, cisgênero, né? E de como todas as outras letrinhas elas se tornam marginais perante essa figura, né? As mulheres lésbicas já brigaram muito por ter um protagonismo dentro desse movimento, pessoas trans brigam muito também por isso. E realmente a agenda do movimento trans durante um grande período histórico, assim, a maioria dessa historicidade foi deixada de lado, foi deixado para a margem, né? Depois de um tempo de grande esforço nosso e da construção de um movimento nosso também, do fortalecimento desse movimento, que já vem de um tempo, né? E também do movimento transfeminista também, que é muito importante, né? De como as mulheres trans e travestis, e até mesmo os homens trans, abarcaram ideias feministas e pensaram essas relações de gênero para as pessoas trans, de como a desigualdade de gênero, a hierarquização de gênero, né? Ela funciona dentro das perspectivas trans também, né? E aí esse esforço dessas pessoas, dessas movimentações, dessas coletividades, né, fizeram com que o movimento LGBT em geral prestasse mais atenção para a gente, né, e visse outras perspectivas também sobre como lidar com sexualidade, sobre como lidar com o próprio gênero. Mesma coisa, com o feminismo tem diversas vertentes, né? E dependendo dessas vertentes, a concepção de gênero, a concepção de mulher e de homem, elas variam, né? O transfeminismo, que é um movimento um pouco mais recente, quando a gente pega a história do movimento feminista em geral, que começou com mulheres brancas cisgênero, né? Se a gente pega esse processo histórico mais recente, a gente vê que o transfeminismo ele bebe muito de produções teóricas e de conhecimentos do movimento feminista negro, que foi muito importante, porque mulheres negras criaram perspectivas de como analisar a sociedade dentro de uma ideia sobre a interseccionalidade, né? Que é a gente entender como as matrizes de opressão da sociedade, como racismo, machismo, transfobia, lesbofobia, elitismo, elas funcionam e como elas se agrupam e como elas conversam entre si e como elas atuam dentro dos nossos corpos, né? Então, quais são os privilégios e as opressões e quais são os processos de socialização de uma mulher negra lésbica diferente de uma mulher branca heterossexual de classe média, entendeu? E aí a gente vai
ter outras perspectivas de gênero. E o transfeminismo, ele é um movimento interseccional também, né? Ele vem dessa ideia produzida pelo feminismo negro, né? De pensar de pensar outras formas de analisar o gênero dentro da sociedade, né? E de como mulheres trans, elas também sofrem, né? Por assédios, por estupros, por processos de marginalização, como elas também sofrem por uma feminilização violenta dos seus corpos, pela dominação masculina, né? Assim como as mulheres cisgênero, né? Então, acho que é importante, na minha opinião, a gente ver em que momentos os feminismos têm que dialogar, em que momentos a gente tem que traçar alianças entre mulheres trans e mulheres cis, em que momentos a gente tem que realmente se separar e analisar as nossas pautas e as nossas agendas que são próprias da nossa corporeidade. Porque a gente tem trajetórias diferentes, tanto mulheres cis quanto mulheres trans, mas a gente também tem muitas coisas em comum. E talvez falte um pouco a gente voltar os nossos olhos para o que há em comum entre a gente.